Então, cabe agora analisar os critérios subjetivos da perícia grafotécnica. Porque na perícia são os critérios objetivos, que são esses que já foram explicados aqui, né? Comportamento de pauta, inclinação, hábito gráfico, enfim, toda essa gama de critérios que compõem os chamados critérios objetivos. Mas temos também os critérios subjetivos, que também são muito importantes. E são basicamente 5 formas de critérios subjetivos. Então, aqui é o ritmo, dinamismo, velocidade, habilidade, espontaneidade. Então, aqui eu vou fazer aqui uma avaliação de cada um desses critérios, que eles são importantes para definir a autenticidade da assinatura. Eles não são nem mais difíceis, nem mais fáceis de ser avaliados. Eles têm uma outra subjetividade diferente do critério objetivo. Então aqui eu faço uma avaliação, sabendo que todos eles, esses 5 critérios, entram no checklist para a avaliação final do laudo pericial. O critério habilidade é um critério relativamente fácil de se entender, porque vai se analisar a habilidade do punho assinante. Em que sentido? Basicamente na morfologia. Uma escrita primária, ela tem um traço muito chegado à letra de forma, a letra de imprensa, né? Aquela assinatura mais lenta, ela é praticamente desenhada. E uma assinatura evoluída é aquela assinatura que existe um estilo, uma rapidez, todo um traço muito ágil, muito bem feito, com estilo de letras, né, com iniciais muito assim estilizadas e com características muito próprias. Então facilmente se distingue uma assinatura com pouca habilidade e uma assinatura com média habilidade, né, uma escolar média, e uma assinatura muito hábil, né, de uma pessoa que tem muito jeito para escrever e uma pessoa mais instruída. Então, a habilidade é um dos pontos. E ela está mais ligada ao traço morfológico. E um dos pontos do checklist, portanto, é a habilidade na escrita, praticamente olhando sem necessidade de uma lente ou de uma lupa, né? Pelo traço, pela forma, não fica difícil distinguir se uma assinatura converge ou diverge no campo da habilidade, da cultura gráfica. A característica da espontaneidade é um segundo tópico do critério subjetivo. O que é a espontaneidade? É uma assinatura que ela flui normalmente, sem muitas paradas, sem tremor. Ela tem um caráter espontâneo. Por quê? Porque ela é fluente. Então, o escritor, né, o assinante, ele não precisou de usar de recursos, né, para fazer a sua própria assinatura, porque ela é muito natural, ela é muito automática, ela está muito automatizada, então ela sai com muita espontaneidade. E, por outro lado, aquela assinatura que não é espontânea, ela tem paradas, ela tem tremores, ela tem claudicações, ela começa uma forma de ligação de um jeito, e na letra seguinte ela faz uma parada, faz uma volta para começar a continuidade da assinatura. Então ela perde a espontaneidade no momento em que ela começa a ter dificuldade, né? O assinante demonstra dificuldade em assinar. Então ele tem tremores, ele tem paradas, ele tem interrupções no processo da assinatura, e é possível também, se comparando uma com a outra, fazendo o confronto, se uma assinatura é mais espontânea que a outra. Se houver uma divergência na espontaneidade, já é mais um critério que aponta divergência de assinaturas. Mas não necessariamente não quer dizer que uma assinatura questionada, se ela não for exatamente espontânea, se ela tiver algumas paradas, alguns tremores, não significa que seja um único critério, porque pode ser uma variação natural do momento daquela assinatura. Mas quando, pegando a relação de assinaturas padrões, de 20, 25 assinaturas, e fica muito evidente que existe uma diferença na espontaneidade, que é então um critério que já se pode marcar como convergente ou divergente. Então esse critério também
ele é determinante, né? É mais um critério que determina a autenticidade da assinatura. Critério velocidade. Esse é um critério um pouco mais detalhado, porque para se analisar a velocidade é preciso que se veja através de um microscópio ou de uma lupa, de uma lente de aumento que consiga se ver a variação da assinatura. Onde ela é mais forte, mais pesada, onde ela é mais leve e mais suave. Então, a assinatura muito pesada, é que ela tem uma tinta muito forte, ela tem uma assinatura mais lenta, porque a pessoa, para fazer a assinatura pesada, ela tem que calcar, ela tem que levar mais tempo com a caneta em cima do papel. Então ela tem naturalmente menos velocidade. E a assinatura em que ela é uma assinatura mais leve, em que a tinta é menos carregada, a caneta toca menos no papel e flui com mais rapidez. Então a diferença de velocidade é a variação de pressão da assinatura, né? Se tem assinaturas que são muito rápidas, que tem pouca tinta, a assinatura é toda ela mais assim para tintura clara, e contrastando com outra que tem a caneta toda pesada, os traços são escuros, então naturalmente o assinante levou mais tempo para assinar. Então é um critério que tem que ser analisado através de um aparelho, de uma lupa, de um microscópio, de uma lente que permita ver se elas variam na sua pressão, se aquela assinatura ela foi mais pesada, portanto mais lenta, se ela foi mais rápida, mais veloz, portanto mais suave. Então, um critério subjetivo bastante marcante, que muitas vezes não é tão evidente, mas através de uma lente, de uma observação mais detalhada de cada ponto, é possível se saber se há uma divergência de punho no critério da velocidade. O critério ritmo é um outro critério bastante importante. O ritmo ele pode ser medido, inclusive, pelos momentos gráficos. Uma assinatura que tem momento gráfico convergente com outra assinatura já é um ponto que já aponta uma convergência de ritmos, não um ponto definitivo, nem exclusivo, mas é um ponto. O segundo ponto do ritmo seria a proximidade das letras, o espaço interliteral. Então, assinaturas que têm o mesmo número de momentos gráficos, os mesmos eventos de momentos gráficos e a mesma proximidade das letras, já tem dois pontos convergentes que apontam um ritmo semelhante. Uma outra observação do ritmo é a proporção entre as letras. Por exemplo, um nome que tem duas vogais na mesma assinatura. Se as vogais estão no mesmo tamanho ou se uma varia de tamanho com a outra. Se uma assinatura tem vogais exatamente no mesmo tamanho, na mesma simetria, na mesma altura, e a outra apresenta variações, uma vogal mais alta, outra mais baixa, isso tudo já demonstra também uma diferença de ritmo. O próprio tamanho das letras versais iniciais em relação às letras menores que continuam a assinatura também aponta um tipo de ritmo diferente. Então, altura das vogais, altura das versais, espaço interliteral, convergência de momentos gráficos, todo esse conjunto, divergente ou convergente, ele aponta uma semelhança ou uma divergência de ritmo. Então, são vários pontos que mostram e definem o ritmo da assinatura. Então, assinaturas que convergem no momento gráfico, no espaço interliteral, no tamanho das vogais, na altura das versais, na proporcionalidade de letras menores e maiores, esse conjunto de coisas, se convergir de todos esses critérios, o ritmo ele é convergente. Se houver uma discrepância, o ritmo vai ser divergente. Um outro critério que não é exatamente um critério subjetivo é a questão das variações naturais. Então, quando for colhida a assinatura do periciado, né, 20, 25, 30 assinaturas, é possível se notar se existe uma variação natural maior ou menor. Toda assinatura tem variação natural, porque a dinâmica
da assinatura, pelas leis do grafismo, a mesma pessoa assinando, no mesmo momento, 2 assinaturas ou 3 assinaturas, elas vão ser diferentes. Elas vão variar. A assinatura que não varia, 2 assinaturas exatamente iguais, elas identificam falsidade. Então, o que acontece é que de uma pessoa para outra existe uma maior capacidade de variação natural. Tem assinaturas que a pessoa assina 20 vezes e as variações são muito pequenas, elas são muito parecidas. E tem assinaturas que a pessoa assina também 20 vezes e ela vai variar muito o tamanho da letra, vai variar a proporção da letra maiúscula com a minúscula, ela vai variar. Algumas letras vão ser grafadas de forma diferente, mas se mantendo sempre a gênese gráfica que tem que ser analisada e observada. Então, a variação natural é uma coisa, em primeiro lugar, que toda assinatura, todo confronto tem que apresentar variação natural, senão existe falsidade, não autenticidade. Segundo, que na hora de avaliar as assinaturas padrões, que são 10, 20, 30, conforme for, tem que se entender que as variações apresentadas ali, às vezes muito discrepantes, não são diferença de punho, e sim uma característica de variação natural da assinatura num grafismo pessoal mais exacerbado. É uma pessoa que tem uma assinatura que ela varia mais de uma para outra, e tem pessoas que variam menos. Então a variação natural tem que ser observada com muito cuidado.